Mas, infelizmente, no dia que ocorreu a treta, estava todo mundo aberto, houve uma treta entre dois presos. Aquele negócio de rebelião, aquele negócio que o filme mostra, isso daí é mentira. A privada não era igual tava no filme também, não. Hã? A privada era no chão, não Então, era daquele já jeito lá, não. começa por aí, você tá ligado? Sim. Só que a gente tem que entender que o filme ele transmite uma mensagem, certo? E ele acaba justificando a entrada da polícia, ele acaba justificando todas aquelas mortes, por conta dos caras chegar lá com o megafone trocando uma ideia, certo? Sim. Aí os caras jogam uma privada que nem existia, certo? Mas o filme tá mostrando aquilo, então ele não tá só materializando o que poderia ser a imagem, ele tá passando informações. Aí as pessoas olham e falam, pô, mas você vê, os caras, a polícia chegou com o megafone pra conversar, eles não quiseram conversa. Certo. Aí mostra aquela briga generalizada, eu tô falando que não existia isso, não é porque eu sou grandão, você é menor, eu ia te agredir lá, porque aí os caras que moram com você não iam aceitar. Isso. Certo? E aí os que moram até comigo também, então não era assim que funcionava. Tá. Então não existia briga, nós trocava a faca, mas sair na porrada, não era bem assim que funcionava. Certo. Tá ligado? Porque de repente eu sou grandão, vou tomar um pau de você lá dentro, acabou minha moral. Não, vamos trocar a faca, você me mata, eu te mato, acabou, mano. Você tá certo e eu tô errado, mas seu pai eu tô certo. Ou de repente, negociações, não acontecia isso. Então quando o filme mostra uma briga generalizada, e que nós estávamos se matando lá dentro, a sociedade entende o quê? Ah, os caras estavam se matando, a polícia teve que entrar matando para eles parar de se matar. Isso. Puta que pariu, mas como isso, mano? Certo? Pensa bem, nós estávamos se matando, os caras entrou matando para nós não se matar? E não deixou nós se matar e ficar olhando então, e depois falavam, os caras se mataram, mentira. Então, mentira também, ninguém estava saindo na mão. Houve uma briga entre dois presos, certo. O Barba e o Coelho. Quem é os caras na fila do pão, chapa? Nós estamos falando de quadrilha, estamos falando de um monte de gente. Então, os funcionários subiram, coisa que eles não faziam, pegaram esses dois presos e levaram para o castigo. Isso era 10 horas da manhã. Certo. Tá? Tudo normal, o que aconteceu? Teve uma treta ali, já era. Isso 1º de outubro, 2 de outubro? Não, isso foi no próprio dia 2. Dia 2. Dia 2 mesmo. No resto dos dias tá tudo normal, não tinha tensão. Tensão, quer dizer, não tinha tensão, não. Tinha muita tensão, porque o pavilhão era tenso, mas não por conta disso. Mas ali já estava inflado o pavilhão? Não, que isso, já era inflado, né? Olha o que eu contei pra você de caras que chegam, que você tá ligado com hormônio à flor da pele e querendo comprovar. Então sempre foi inflado. Sim, mas eu digo inflado em questão assim, não cabe mais gente isso aqui virou um pandemônio. 2.700 presos. Sim, tá. Então tinha muita gente, certo? Brigando pro lugar, discutindo, mas a rotina, essa era a rotina do pavilhão. Beleza. Tá ligado? Não tava fora da rotina. Então teve essa briga, o funcionário pegou os caras, levou pro castigo, todo mundo, ninguém falou nada. Certo. Que vai fazer o quê? Perde dia de visita, todo mundo pá. Quando deu 2 horas da tarde, os caras. E assim, os funcionários vinham, você tá ligado? Sim. Às 14 horas. Tá. Você tá ligado? Eles vinham às 6 horas da manhã, abria as celas e trancava às 4 horas da tarde. Boa. 2 horas os caras chegam, você tá ligado? E fala que vai trancar todo mundo. Nós falamos, não, nós não vamos entrar pra tranca. Sim. Não é uma rebelião, porque se fosse uma rebelião, nós pegávamos eles de refém, tirava a roupa, colocava a roupa de preso neles e negociava. A polícia não ia entrar nunca. Porque a polícia não ia saber quem é quem. Nós tira a roupa e põe roupa de preso. Qual que era a roupa na época lá? Era camisa branca e calça bege. Calça bege. Boa. Certo? Então não foi. Os funcionários saíram fora. Aí nós falamos, quando é 4 horas, é 2 horas, senhor. Quando é 4 horas, o senhor vem e tranca nós, sem problema. Sim. Os caras saíram fora, mano. Os caras saíram fora, você tá ligado? E saíram do pavilhão. Nós pensamos que eles estavam no pavilhão lá embaixo. Não, eles saíram fora do pavilhão, falando que estava tendo rebelião. Coisa que não estava acontecendo. Nós não sabíamos, porque eles estão fora, muralha e tal. Só que nós escutou toda a cadeia ser trancada. Então os caras na trairagem. Os caras trancaram. Sim. Aí daqui a pouco começou essa muralha interna, começou a encher de polícia, helicóptero. Tá ligado? Eu morava no 3º andar, eu morava na época no 313E. Então as celas que eram da nossa família eram o 313E, o 15E e o 17E. Eram as 3 celas nossas no 3º andar. Certo. Só que teve um cara que tava com uma janela que era pro lado do pavilhão 8, que tinha uma entrada lá por trás. Aí o cara começou a gritar, a rota, a rota. Pô, cara, a gente nem imaginou. A rota, o que tá acontecendo pra rota? Tá aqui, né? E a rota desde a época já era respeitadíssima. Não, respeitada entre aspas. Estamos falando do Esquadrão da Morte, mano. Tá, beleza. Então a gente estamos falando do Esquadrão da Morte, mas quem fala isso não é eu. Certo. É um livro do Caco Barcelos, que foi escrito em 1990, você tá ligado? Quer dizer, e ele traz eles como Esquadrão da Morte. Polícia que tava matando pra caramba. Então ele teve até que sair do país por causa disso. Uhum. Só que a gente estamos falando dessa polícia que chegou. Certo. Porque nesse momento, mano, a gente estamos falando de uma polícia que ninguém foi preso. Então aqueles policiais que ele denunciou são os policiais que entram dentro da cadeia de detenção. São os policiais que olham e falam assim, nós não matou esses caras na rua, agora nós mata. Os caras entrou, não teve ideia, meu. Não teve papo. Em primeiro momento, entre a rota e o GAT. Os caras entrou, quem os caras foram encontrando, os caras foram executando. Mas quando eles tiveram essa autorização de entrar? Porque até então, quando esse cara avisou, sei lá, a rota... Aí eu acho que gerou um desespero coletivo, ou não? Claro. Na hora que nós olhou. Só que nós nem imaginava que os caras iam matar mesmo daquele jeito, né, meu? Mesmo a gente sabendo, certo, quem que seria aqueles policiais, você não ia imaginar isso, tá ligado? Só que vamos fazer o quê?
Vamos entrar. Porque antes disso, nós já Aham. tinha trocado ideia, você tá Certo. ligado? E pensado que, ó, vamos todo mundo voltar pra porta da sua cela, você tá ligado? Esperar o Beleza. funcionário vir trancar nós. Então nós tá pensando que o funcionário ia vir trancar. Então quando vê a rota, fala assim, E a puta cela que pariu. aberta? A cela todas abertas, as celas ficavam abertas até as 4 horas da tarde. Beleza. Certo? Então nós Só tá pra mim lá. entender esse time. Tá. Aí nós tudo para e fica nas portas da cela. Quando vê a rota, você tá ligado? Um monte de cara se desesperou. Falou, caralho, pau, os caras vão entrar matando. Ah, mas não é assim. E eles queriam entrar no pavilhão 8. O chefe de disciplina, que é o diretor, que seria do pavilhão, não da casa, não deixou entrar. Quando o coronel Biratã ele chega, certo? Que ele tem o aval do Fleury, ele toma conta da casa. Então o diretor já não apita mais. Quem apita é ele. Beleza, certo? então o diretor ali já. Não, o diretor tá ali do fora do lado ali, jogo. fica quieto. Deixa com a gente agora. Os caras nem chegou negociando, cara. Se os caras tivessem negociado, os caras falaram assim, o que vocês querem? Nós não queremos nada, não tá acontecendo nada. Nós quer o quê? Nós podemos entrar e trancar. Ia ser desse jeito. Tá ligado? Certo. Mas aí quando os caras entram, então a polícia toma conta e eles entram entre o gato e a rota. Primeiro, os caras entrou dando tiro em todo mundo. Entrou cachorro Não, também, o né? choque, você tá ligado? Com o cachorro, eles entram depois, na sequência. Então depois, tá. Então os caras entram matando, você tá ligado? E os caras entram fazendo o corredor polonês. Tá ligado? Então o corredor polonês é você, Que é aquele que você- os policiais frente a frente, com os cachorros, e o preso tem que passar no meio, naquela posição, né? Mão na cabeça, olhando pro chão e passar no meio e ser acondicionado no pátio interno. Até nessa posição aqui, ó, da camisa aqui, ó, que você vê que a camisa, ela... Sim. Aquela Retrato, aquela famosa posição que todo mundo tá, né? Sim. E nesse caminho, muitas pessoas elas foram assassinadas. E quando a gente fala, mano, dessas mortes, certo? Alguns casos eu gosto de trazer algumas pontualidades, pra gente entender que as pessoas não foram simplesmente, elas foram mortas com requinte de crueldade. Certo? Certo. Porque o que acontece? Os caras falam que nós estávamos armados, mentira. As armas brancas, que são facas confeccionadas, que é a faca que nem tem corte, feita pelos presos, todas foram jogadas fora quando a polícia entrou. A polícia entrando de arma, cachorro gigante, vai estar com faca, você vai jogar fora, caralho. Tá ligado? Então, quando a polícia ela entra, você tá ligado nisso, todo mundo jogou as facas, todo mundo foi pra sua cela. Tá ligado? Certo. Então, alguns caras, alguns poucos foram escolhidos e mortos. Um nome. Tá ligado? Você vem aqui, você vem aqui. Eu não acreditava nisso em primeiro momento, porque eu fiquei 14 anos preso depois ainda desse fato, né? Mas há pouco tempo eu tive acesso a algumas informações que sim. Algumas pessoas elas foram mortas, indicadas, tá ligado? Pelos próprios policiais mesmo, né? Inclusive irmãos. Tá ligado? Tem 2 irmãos que eles foram mortos. Então, em 15 casos, o cara falou, você vem. E eles nem se pareciam. Aí falou assim, você vem. Aí eu pensava que foi coincidência, mas não foi. Porque o pesquisador falou, você estava onde? Eu falei, eu estava dentro da minha cela. E eles? Estavam dentro da cela deles. Então os caras chegou dentro da cela, já sabendo características, e falou vocês e mataram os Eu já caras. tinha as moedas marcadas já. Algumas sim. Só que muitas outras não. Outras morreram nesse corredor polonês. Tinha um cara que estava na minha frente, o cachorro mordeu, arrancou os órgãos sexuais dele, cara. O cara indo Era assim. pastor alemão na época ou era Não, vários tipos de então, aí que tá. Esse que eu vi era um Rottweiler, era pastor Nossa, alemão, louco. fila, você tá ligado? Mas a maioria era sempre o pastor alemão, mas os caras tinham Doberman, os caras tinham os cachorros. Mas aí, esse Rottweiler, nós estamos falando em 92, eu nunca tinha visto na minha vida, chapa. Aham. Você tá ligado? O bagulho parecia um monstro. Ah. Parecia um monstro, que o bicho era bombadão mesmo, assim, olhava, falei, cara, Esse dia eu fui num porra, canil, mano, nada a ver com isso essas, mas esse dia eu fui num canil pra tomar a mordida, mas com aquela proteção e tal. Você tá louco, velho. Com aquela proteção lá, o bicho joga você pra um lado pro outro. Você entendeu? A mordida dele pesa 900 quilos, sei lá. É Então, coisa de louco. Aí você imagina, se pegar ele, pá, e o cara caiu na minha frente, o polícia veio com a baioneta, que são aquelas facas que tem, você tá ligado? Deu varas no pescoço do cara, se tirou e eu tô ali com a mão na cabeça. Eu falei, eu tenho que sair, mano, eu tenho que passar. Mas eu nem ia pular o cachorro, que o cachorro. E eu não podia olhar, e o polícia já falou pra nós olhar pro chão. Aí daqui a pouco o cara abriu assim, aí eu passei, comecei a descer. Quando eu chego na escada, um cara que tá na minha frente escorrega na escada, irmão. Aí escorregou, o polícia tava com uma faca dessas nossas, improvisada na mão. O jeito que o cara veio, o cara deu uma facada aqui no plexo, nas costas do cara. E eu descendo, eu falei, nossa, eu não posso escorregar, que se eu escorregar, eu vou morrer. E tal. E consegui chegar lá embaixo, sentar lá no meio. Que é, retrata essa foto Retrata aí. essa foto no meio do pátio. Quando deu, assim, umas 6, 7 horas, começou a escurecer, os caras começaram a ligar uns holofotes grandão, e aí você escutava alguns barulhos, mas os caras já pararam. Mas teve uma hora que nós estávamos sentados, mano, todo mundo ali no pátio, aí chegou um policial da rota, um policial negro, retinto, eu gosto de trazer pra gente também entender, você tá ligado que esses capitão do mato tava lá também, né? E eles é o seguinte, ele chegou, tá ligado, e falou assim, quem que tá ferido? Aí os caras, eu, vem, quem mais? Eu. Levou todos esses caras que estavam feridos para um local que a gente chama que é a barbearia, tá ligado? Que era embaixo assim, na parte de baixo do pavilhão existiam salas, e essas salas era a igreja, tá ligado? Era a barbearia, eram empresas, era a carceragem, não habitavam presos ali, os presos só vinham do 2º ao 5º andar, certo? Então,
Pegou esses caras, mano, levou os caras pra barbearia, tio. Chegou lá na barbearia, nós, né, e você tá com a cabeça pra baixo, não podia levantar a cabeça. Levantou, tá morto. Mas nós começamos a escutar os cachorros. E os caras gritando, mano, aqueles gritos, você tá ligado, cara? Você já sabia que os cachorros estão mordendo os caras, certo? Aí daqui a pouco os cachorros parou. Silêncio total. Aí escutou um monte de tiro. Aí daqui a pouco passou uma meia hora, o policial voltou. Tem mais alguém ferido aí? Aqueles caras foram tudo socorridos já e tal. Você tá ligado? Mas todo mundo entendeu o recado. Falou, os caras mataram os caras. Então quem tava ferido, tudo ficou quieto. Aí os caras começou a recolher, você tá ligado? Nós pra voltar pra cela. Mas nós não voltou pra nossa cela. Todo mundo foi acondicionado só nas celas do 5º andar. Mano, ó, e eu gosto de trazer essa, que essa foi o que me diferenciou, até mesmo na minha luta, tá ligado? Como eu falei, existia muita encrenca, crises lá dentro, então eu tinha muito inimigo, tinha cara que eu não gostava lá dentro, tinha cara que eu queria matar o cara, e isso fez um diferencial. Na hora que eu fui subir, um policial me parou a fila, né? Então parou eu, o cara parou toda a fila, eu falei, nossa, agora eu vou morrer. Aí eu escutei o policial falar assim, aí tá cansado, ladrão? Tá cansado, só que eu não... Tinha um monte de policial, eu não conseguia identificar se era o que estava do meu lado, ou era o outro. Aí eu fiquei quieto, falei, acabei de levantar, mano, tô cansado, acabei de me matar, mano. Na hora eu deduzi isso. Eu falei, vou ficar quieto, vou responder que tô cansado. Não, tô quieto. Aí eu escutei um cara respondendo, um pouco. Aí eu ouvi o tiro. Pô, só que eu escutei o tiro, o cara, ele não tava no meu ângulo de visão, porque eu tô olhando pro chão. Então eu só tô vendo os caras que tá aqui e as botas. Quando o cara caiu no meu ângulo de visão, mano. Era um cara que eu conhecia ele, que era o finado Tubarão, um cara que eu não gostava dele. Mas me indignou ver o cara ser morto, naquela crueldade, e ali mostrou que ele estava carregando corpos. Então essas pessoas que estavam carregando corpos, ao mesmo tempo elas estavam sendo assassinadas como uma queima de arquivo, né? Sei lá, coisa assim, a gente pode imaginar, né? E assim, nossa, tá explodindo aí, quase que eu corro aqui. Aí pra você ver como que foi aí nós pega e sobe lá pra cima, tá ligado? Chega lá em cima, os caras colocam e a gente passa por muitos corpos. Né, aí o cara chegou, falou assim, vai ladrão, pega o corpo. Eu falei, eu vou ficar quieto, não é eu, não é possível. Eu falei, meu Deus, fazendo até oração, né? Eu falei, caralho. Só que aí eu vi o corpo sendo arrastado. Aí eu vi que não era eu. Arrastou o corpo, levou o corpo embora. Nós sobe, você tá ligado, a escada a milhão lá pra cima, e somos colocados dentro das celas, acondicionado em muita gente dentro de cada cela. O diferencial da gente ver, por exemplo, e os caras que estavam carregando corpos, a maioria estava sendo assassinado. Só que quando deu meia-noite, alguns presos conseguiram michar a cela, abrir as celas e nós descemos, né? A minha cela que eu estava, o cara conseguiu abrir, eu desci para a minha cela e a gente entender que o número de 111 ele não era verdadeiro foi no dia que nós acabamos tendo visita. Isso foi na quinta, sexta, certo? No sábado a gente fizemos a limpeza, descaracterizamos totalmente o pavilhão com a limpeza, só que a perícia já tinha passado. Certo. E no domingo nós tivemos visita, nossos familiares tiveram acesso ao pavilhão. E aí, quando minha família chega, a minha família olha pra mim e fala assim, nossa, nós não sabemos se você estava vivo. Porque a gente tá vendo um monte de gente que o nome não tá na lista que tá lá fora. Certo. E tá entrando aqui, chegando aqui, vendo que o cara morreu. Caraca. Você tá ligado? Aí o cara pega e sai. Aí nós fizemos o quê? Nós fomos contar quantas pessoas estavam faltando dentro da cela. Porque ali vocês tinham uma média, vamos dizer assim. Não tá na cela, ninguém fugiu. Então você chega lá, você mora aqui, quantos que tá aqui, mano, faltando? 2? Ninguém fugiu. Nós não matou preso. Certo. Presos não se mataram, então certo. 2. Mas eu tenho um número de 148 presos na minha mente. Tá, é um número que eu sempre tive. Depois disso eu andei várias penitenciárias. Em todo lugar que a gente chegava, a gente tinha que estar falando, conversando com os pessoas. Quantos que foi? Como que foi? Tá, então isso faz um pouco que a memória da gente, né, seja viva, né? É claro que pode nos enganar também, que a gente sabe como que memória é. Sim, sim. Só que entre nós sobreviventes existe muita divergência do nome. Tem cara que fala 250, tem cara que fala 600, mas uma coisa que nós não aceitamos é o 111. Né? E eu integrar um grupo, certo? Que a gente estamos falando de uma das faculdades privadas mais top, que é a FGV, né? Sim. Certo? Aí fazer parte de um grupo de pesquisa, a gente está tentando quebrar esse número, mesmo após muitos anos, que agora fez 33 anos, né? Desse massacre, mas a gente não se conforma e tenta quebrar esse número. E essa diferença, eu já achei essa diferença, desses números, certo? Que são 37 pessoas. Essa diferença eu já achei. Só que é o seguinte, mano, os caras justificam. Você tá ligado? Essa justificativa, só que a justificativa deles, elas vão até um ponto que não tem como, até o momento, a gente passar por conta de ser documentação que é do Estado ainda e tá sob sigilo deles. Uhum. Então, na hora que, né, der uma liberdade, na hora que mudar o governo, mudar qualquer coisa, nós conseguimos pôr a mão. Aí nós quer ver. Você tá ligado? Se nós não consegue quebrar esse número, né?